Eu saúdo os amados irmãos e irmãs, também aqueles e aquelas que nos visitam nessa noite, com a gloriosa graça e a paz do Senhor nosso Deus. Amém? Bendito seja Deus que nos congrega, que nos reúne em torno da palavra, como comunidade de oração e adoração a Deus. Quero pedir para o Azaf que projete ali o tema da mensagem nessa noite. Mas você pode abrir aí a sua Bíblia enquanto ele projeta ali, lá em Miqueias 6:8. Vamos ver, quem achar rapidinho Miqueias aí vai ganhar um presente. Porque quem lê a Bíblia costuma achar Miqueias rapidinho. Quem não lê vai perguntar: que livro é esse, pastor? Nunca ouvi falar desse tal de Miqueias. Miqueias. Quem encontrou? Coloque-se em pé para receber o presente. Deus te abençoe. A bênção é o melhor presente que se pode dar. Amém? Uma vez que todos encontrarem reverência à palavra de Deus e o Deus da palavra, eu vos convido a colocar-se em pé. Toda a igreja. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Olha que palavra tremenda essa. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Olha que palavra bonita. Tem tanta gente achando que Deus pede sacrifício, que Deus pede dinheiro, que Deus pede isso, pede aquilo outro, pede para que se ande de joelhos, sob a coluna, pague promessa. E olha só o que Deus, pela boca de Miqueias, disse: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. A igreja pode assentar-se. Mesmo assentado, fechamos os nossos olhos. Senhor, nós te louvamos, a te bendizemos, já adoramos, ó Pai, na beleza e presença da sua santidade. Já oramos a ti, Senhor, já abençoamos aqueles que o Senhor enviaram aqui nesta noite. Agora, Pai, nós queremos ouvir o teu falar. Fala conosco, Senhor, por meio da tua palavra. Que a tua palavra encontre, Senhor, terreno fértil em nossos corações. E ela venha germinar, Senhor, produzindo fruto de santidade, de obediência, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amados, eu quero partilhar com a amada igreja sobre andar com Deus. E a palavra de Deus, ela nos diz que Deus ainda, a partir da pessoa de Abrão, que depois tornou-se Abraão, pai de multidões, separou, escolheu, formou um povo para andar com ele. Deus não somente separou a partir de Abrão, que se torna Abraão, pai de multidões, um povo para andar com ele, mas o próprio Deus andou com este povo, caminhou com este povo. De forma que a Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, é a história de um Deus que caminha com o povo, e de um povo que caminha com Deus. Contudo, a palavra de Deus, ela vai nos dizer, em Hebreus, que havendo Deus outrora nos falado de diversas formas, atualmente, nesse período chamado hoje, nesse tempo que teologicamente chamamos de o tempo da graça, Ele nos falou por meio de Cristo Jesus. E Cristo Jesus nos falou por meio da palavra. Palavra esta que é partilhada há 2000 anos pela boca daqueles que professam Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E esta palavra, toda vez que ela é proclamada, ela tem que ter essa ênfase. Que Deus chama pessoas a andar com Ele. Deus chama pessoas a caminhar com Ele. E Ele caminha conosco. Caminha conosco em nossas necessidades, em nossos problemas, em nossas lutas. Como diz aquela bela canção, também uma poesia,
cantada por alguns cristãos e também pelo Dalvan, que dizia que determinada noite ele teve um sonho. E no sonho que ele teve, passava diante dele a vida dele como um flash. E ali ele revia todo o passado dele. E ali ele via que caminhava com ele determinada pessoa que deixava para os passos dele 2 passos como marcas na areia, demonstrando que alguém seguia ao lado dele. Porém, em determinado momento, nas horas mais difíceis da vida dele, quando ele olhou ao redor, quando ele olhou ao lado, havia somente 2 pegadas. Então ele se desesperou e começou a chorar, e começou a se lamentar, e disse: Senhor, nas horas mais difíceis da minha vida, quando eu sofria e chorava, eu caminhava sozinho, porque somente 2 rastros eu via na areia. Quando a voz diz assim: não, aqueles rastros não eram os seus rastros, aqueles rastros eram os meus, porque nas horas mais difíceis do seu viver, eu te carregava em meus braços. Este é o nosso Deus, um Deus que caminha conosco na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. E não se admirem se parece matrimônio, porque de fato é um matrimônio. Há uma aliança de Deus para conosco e daqueles que decidem caminhar com Deus para com Ele. E Deus não nos desampara. Contudo, o anúncio da palavra de Deus deve ser esse anúncio que Deus chama pessoas para caminhar com Ele. E Hebreus diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. E Hebreus também declara que Deus cessou de falar pela lei, pelos profetas, e atualmente fala através de seu Filho. E assim como nós lemos aqui em Miqueias, Ele nos declara o que é bom, e o que Ele pede de nós é que pratiquemos a justiça, amemos a benignidade e andemos humildemente com Ele. Esse é o Deus que se manifesta na antiga aliança. Mistério tremendo. O Deus intocável, cuja face não se podia ver e sobreviver. Mas na plenitude dos tempos, a palavra de Deus nos diz que este Deus, mistério tremendo, manifestou-se na pessoa de Jesus de Nazaré, numa frágil criança que nasce numa manjedoura. O Deus que era intocável na antiga aliança agora se deixa tocar, se deixa abraçar, toca em leprosos, come com pecadores, pisa o nosso chão. E a Bíblia Sagrada nos dá uma lição e diz assim, que nós devemos caminhar como Jesus caminhou. Olha só o desafio: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E como é que Jesus andou? Aí Pedro vai responder dizendo: Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Isso é tremendo. O Deus mistério tremendo que quando desceu sobre o Sinai, e aqui não é fazendo referência ao nosso amado irmão Rafael, mas literalmente o Sinai fumegava, porque havia trovões, saraivas de fogo, o monte todo tremia, tal qual um vulcão em erupção. Este Deus, quando ali desce, mistério tremendo, teologicamente falando, deixou o povo amedrontado, de forma que o povo pediu que Moisés intermediasse, que o povo falasse com Deus por eles, e deles para Deus, porque temiam. Mas esse Deus, na plenitude dos tempos, andou pelas ruas empoeiradas da Galileia, foi visto em pessoa humana, caminhou por lugares que ninguém caminhava, instituiu a igreja, morreu para nos dar vida, morreu a nossa morte para que nós possamos vivenciar a vida dele, pagou um alto preço na cruz do Calvário. E depois de ter oferecido uma oferta perfeita pelo sacrifício de si mesmo, por 40 dias se manifestou ressurrecto. 40 dias depois da ressurreição, segundo o apóstolo Paulo, ele apareceu para mais de 500 testemunhas.
Finalmente, depois de 40 dias, ressurrecto, sobe aos céus, assenta-se à destra do Pai. 10 dias depois de ter subido aos céus, envia o Espírito Santo. E em Pentecostes, festa da colheita, a igreja é inaugurada com poder, com autoridade, para proclamar a Cristo Jesus. Amém? Porém, o desafio está proposto. A partir da pregação da igreja, logo num primeiro momento, de 120 passa para 3.000, depois para 5.000, e aí vai se espalhando, e por todos os lugares deste mundo se anuncia Cristo Jesus, e muitas pessoas entregam a vida a Ele, muitas pessoas abandonam os vícios, muitas pessoas abandonam o pecado, muitas pessoas encontram sentido para a vida. E muitas pessoas dizem: eu creio em Cristo, eu creio no Senhor Jesus, eu creio que Ele é meu Senhor e meu Deus, que Ele morreu a minha morte para que eu viva a vida dEle. Quando Ele morreu lá, Ele me ressuscitou aqui, me ressuscitou de meus pecados, de uma vida vazia, sem sentido. Mas não basta somente dizer que cremos nele, porque o desafio está posto. Aquele que diz que está nele, também deve andar como Ele andou. Como que Jesus andava? Pedro vai responder que Ele andava por toda parte fazendo bem e curando todos que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com Ele. Nós aprendemos neste versículo que o mesmo Deus que lá em Miqueias simplesmente pede que pratiquemos a justiça, que sejamos bondosos e que humildemente andemos com Ele, agora na nova aliança em Cristo Jesus, também nos chama a andar com Ele e andar por onde Ele andou. E aí está o grande desafio de ser igreja hoje. Nós aprendemos nesses versículos, principalmente na parte de Atos 10:38, que eu ali complementei, sintonizei, criando um só corpo. Nós aprendemos a partir da palavra que diz: Jesus andou por toda parte. Primeira coisa que nós aprendemos: Jesus não fazia acepção de pessoas nem de locais. Amém? Ele andava por toda parte. Ele não dizia: eu vou andar hoje, digamos que ele estivesse aqui atualmente. Hoje eu vou andar ali onde mora a senhora prefeita dessa cidade, Dona Hilda, porque ele é uma classe nobre. Ele não dizia: eu vou até Dourados e vou andar lá em Dourados, no portal onde mora a elite. Também ele não escolhia só os lugares mais miseráveis, desassistidos. Ele andava por toda parte. Ele não fazia acepção de pessoas. Mas hoje, diferentemente daquilo que o mestre fez, há igrejas que são seletivas. Não se espantem, amados, mas é comprovado que determinadas denominações que se dizem cristãs, antes de abrir um templo em determinada região, ela faz uma pesquisa de mercado semelhante a uma empresa. Ela faz uma análise. Se compensa abrir um templo ali, se vai haver retorno. Se as pessoas que ali moram são capazes de ofertar e dar dinheiro para manter aquela obra. Faz toda uma pesquisa de mercado. E se chega à constatação que as pessoas que moram ali são, por demais, humildes, ou melhor, pobres, porque humildade é uma coisa, pobreza é outra. A pessoa pode ser pobre e não ser humilde, ser orgulhosa. E tem pessoas que podem ser ricas e ser humilde. Amém? Então, humildade é uma coisa, pobreza é outra. Então, consertando o que eu disse, determinada igreja faz uma pesquisa de mercado em determinada região e se constata que as pessoas que residem naquela região são pessoas pobres, não abrem igreja ali. Porque o negócio delas, dessas ditas igrejas, entre aspas, não é almas, é dinheiro. Então, naqueles lugares elas não vão. Jesus não fazia isso. Ele andava por toda parte. E ele andava por toda parte fazendo bem. Andava por toda parte fazendo bem. Porque a essência de Deus é próprio da natureza de Deus. É próprio da essência desse Deus, o qual João definiu como sendo amor, fazer o bem. E Cristo Jesus, sendo a manifestação da divindade eterna, trouxe a esse mundo o amor em ação. O amor não somente em palavras, mas sobretudo em ação. Esse constante ir de Jesus por toda parte, nada mais é do que o amor em ação. O amor indo,
o amor praticando, o amor acolhendo, fazendo bem. Fazendo bem. E o texto ainda nos diz: curando todos que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Essa é a nossa missão. Mas nem sempre podemos curar a todos, porque a cura, o milagre, ele se submete a uma coisa que hoje em dia tem sido colocado em voga no meio do povo chamado evangélico. Os milagres, teologicamente, significam intervenções de Deus na história. Um Deus que muda o curso da história. Um Deus que quebra leis. O milagre nada mais é do que Deus quebrando as próprias leis que Ele estabeleceu. Quando Jesus andou sobre as águas, Ele quebrou todas as leis da física. E quem que criou a lei da física? Vou simplificar a pergunta. Quem descobriu a lei da física? Alguém arrisca? Alguém sabe? Einstein. Einstein é a teoria da relatividade. Isaac Newton. Mas ele só descobriu, porque quem criou a lei da física foi Deus. O homem não cria nada, ele só descobre aquilo que foi criado. E Cristo Jesus, quando andou sobre as águas, ele quebrou as leis da física. Ele quebrou a lei que ele próprio instituiu. Então o milagre nada mais é do que uma intervenção de Deus na história humana, quebrando a lei que Ele próprio instituiu. A lei diz que uma pessoa cancerosa que descobre que está com câncer e que o médico diz que ela está em fase terminal, o ciclo natural das coisas é que esta pessoa venha a morrer. Mas ela vai na igreja, recebe uma oração e ela é curada. A lei da morte foi quebrada. Quebrada por quem? Por Deus, que instituiu. Então o milagre nada mais é do que Deus quebrando a lei que Ele próprio instituiu. Por isso que o milagre aponta para o reino de Deus. Milagre nunca pode apontar para quem opera. Nunca pode apontar para o bispo, para o pastor, para o apóstolo, para a igreja. Todos os sinais que Jesus operava no Novo Testamento eram apontando para o reino de Deus. Tanto que Herodes queria ver ele operando alguns sinais e ele se recusou. Jesus nunca operou sinais para se exibir. Amém? O milagre aponta para o reino de Deus. Milagre nunca deve ser show da fé. Milagre deve ser um sinal de que o reino de Deus está entre os homens. Certa vez disseram que Jesus expulsava os demônios pelo maioral dos demônios, a saber, Beelzebul. Jesus falou assim: olha, nem um reino dividido subsistirá. Se Satanás está lutando contra si mesmo, como que o reino dele pode subsistir? Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso a Satanás, é sinal que o reino de Deus está entre vós. Então o sinal aponta para o reino. Nem sempre podemos fazer milagres, embora oramos por milagres. E algumas vezes oramos e Deus atende. Amém? Algumas vezes oramos por cura, Deus cura. Algumas vezes oramos por libertação, as pessoas são libertas. Mas não depende de nós, depende de Deus agir. Depende de Deus, naquele momento, usando da soberania dele, operar o milagre. Então nem sempre nós podemos andar como Jesus, curando todas as pessoas. Nem sempre. Mas a primeira parte nós podemos fazer. Fazendo o bem. Podemos fazer o bem. Amém? Quem concorda que podemos fazer o bem, diga amém. Podemos. Podemos fazer, a igreja do Senhor pode fazer o bem. Aliás, a igreja de Jesus na terra é a maior agência que faz o bem. Ela tira pessoas de uma subvida, dominada muitas vezes pelos narcóticos. Retira pessoas das ruas. Retira pessoas da solidão, retira pessoas da depressão, acolhe, cuida de crianças, cuida de creches, cria lar para os idosos, visita os encarcerados, partilha com quem está passando necessidade. Isto é fazer o bem. Amado, muitas vezes a gente dá muita ênfase aos dons chamados extraordinários. Muitas vezes nós damos muita ênfase o dom de cura, a profecia, a libertação, o falar em línguas. Mas esquecemos de um dom
sobremodo excelente, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, eis que passo a vos mostrar um caminho sobremodo excelente. E ele discorre, e ele fala sobre o amor. A igreja nos dias de hoje precisa de pessoas que clamem assim: Senhor, dai-me o dom de amar. Amar as pessoas. Amar as pessoas mesmo que elas não mereçam ser amadas. Porque amar quem merece é fácil, né? Não é fácil? Foi muito fácil para Fátima me amar um dia. Sou lindo, sou bonito, corpo atlético. Foi fácil. Seria estranho se ela não me amasse. Foi amor à primeira vista, é fácil. Mas difícil seria ela amar se eu fosse semelhante ao Júnior. Aí seria: Rosângela, como você conseguiu? É pela graça. É pela graça. Estou brincando assim, amados, somente para dizer que coisa fácil é amar aqueles que nos agradam. Coisa fácil é estender a mão para aquela pessoa que passa diante de nós de manhã e dá um sorriso e também estende a mão. Difícil coisa é amar aquela vizinha intriguenta, fofoqueira, até mesmo aquela irmã da igreja, que às vezes passa pela gente, nem cumprimenta, ou é sempre do contra. Você dá uma ideia, ela já fala: não vai dar certo, já tentamos. É difícil amar assim. Mas o sinal da graça de Deus, que somos tocados por Deus e que andamos como Jesus andou, é exatamente amar essas pessoas. Os amados acreditam que foi fácil para Jesus amar Judas? Sim ou não? Sim ou não? Não foi. Porque Jesus sabia desde o início quem iria traí-lo. E Jesus era um ser humano como nós. Acreditam, pensam, acham que foi fácil para Jesus lavar os pés de Judas? Não foi, mas no entanto ele fez. Talvez se fosse eu, o pastor José do Egito, na minha fragilidade, na hora do lava-pés, deixaria preparado 2 bacias. Quando chegasse a hora de Judas, tal qual a Thaisa está aqui, a bacia já estava escondida ali atrás, com ácido, soda, e puxaria e falava: Judas, meu servo, deixa eu lavar os 2 de uma vez. Mas Jesus não faria isso. Jesus não fez isso. Despiu-se, foi lá e lavou os pés de Judas. Me dá uma dor assim no coração quando eu leio a passagem do Getsêmani, que Jesus está ali com os discípulos e chega Judas com uma turba armada com varapaus para prendê-lo, e ele já havia combinado: aquele que eu beijar é aquele que vocês devem pegar. E Jesus dá o primeiro passo, Judas vem em direção a ele, abraça Jesus e beija. Olha só a pergunta de Jesus: amigo, a que viestes? Até na última hora. Na Bíblia existe um personagem no Antigo Testamento que foi chamado de amigo de Deus. Amém? Abraão. No Novo Testamento, Jesus falou para os discípulos: já não vos chamo de servos, mas sim amigos. Mas o único que ele se dirigiu diretamente, assim, olho no olho, face a face, e chamou de amigo, foi o que traiu ele depois. É terrível isso, né? Muitas vezes aquele que nós chamamos de amigo é o que nos atraiçoa. Mas Jesus sabia disso tudo. Mas no entanto ele amou Judas. E o desafio de fazer o bem é amar até mesmo aqueles que não merecem, ou simplesmente amar os que não merecem, porque coisa fácil é amar quem merece. Jesus andou fazendo o bem, curando a todos os que eram dominados pelo diabo. E aqui nós aprendemos que ele fazia tudo isso porque Deus estava com ele, porque Jesus simplesmente cumpria o que Miqueias diz. Ele andava com Deus, ele se retirava para orar, ele meditava, ele se consagrava, ele se enchia na presença de Deus, depois saía para curar as pessoas. Ele buscava a face de Deus
Deus inundava Jesus de amor nas horas secretas de oração. Depois Jesus saía transbordante de amor e conseguia amar até mesmo aqueles que ele sabia que iria traí-lo e queriam matá-los. Ele curou a filha, o servo, aliás, curou o servo do centurião romano. E quem foi que pregou Jesus na cruz? Foram os romanos. Eu li determinado livro que diz que toda vez que Roma ia realizar uma execução, tinha que ter um oficial de alta patente ali junto, até para evitar alguma insurreição. E ali, quando a pessoa estava sendo pregada na cruz, esse oficial de alta patente ali estava. E geralmente era um centurião. E na Galileia, onde Jesus viveu, em Jerusalém, para onde ele foi levado para ser crucificado, não havia não mais do que um centurião. Então ali, quando Jesus estava sendo crucificado, quem estava por ali? O centurião, cujo servo ele curou com uma só palavra. Imagine isso. Mas ele não podia fazer nada, porque ele tinha que ser submisso ao Império Romano. E as profecias tinham que se cumprir. Andar como Jesus andou. Amados, o mundo hoje não quer tão somente ouvirmos falar de Jesus. A sociedade, o Brasil, está cansado de discurso evangélico. As pessoas lá fora querem ver o amor em ação. Querem ouvir, mas querem ver a gente andar como Jesus andou, fazendo bem. E para andar como Jesus andou, fazendo bem, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que abrir mão do nosso comodismo. Enquanto o louvor estava acontecendo ali, eu me lembrei de um irmão que já tem alguns 15 dias ou mais que não vem na igreja. Enquanto vocês estavam cantando, eu liguei para ele, ele atendeu. Eu falei: irmão, estamos sentindo a sua falta. A igreja está cheia, mas o lugar seu, da sua esposa, das suas filhas e daquele irmão que depende de você para vir na igreja, quando você não vem, ele não pode vir, continua vazio. Ah, pastor, se envolvemos com uma janta aqui, não deu para ir. Falei: amém, irmão, Deus abençoe você e a janta. Amados, nós não podemos trocar o estar na presença de Deus por qualquer outra coisa. É somente 1h30, quando muito, de culto. Deus nos dá 24 horas. Como é que eu posso deixar de vir na igreja para fazer qualquer outra coisa em casa? Já pensou se Deus pensasse assim: eu vou deixar de dar respiração, pelo menos 1 minuto e meio, para Maria Socorro? Já era, morria. Porque se Deus descuidar de nós, por 1 minuto ou 1 segundo que seja, nós pereceremos. Porque nele nós existimos e nos movemos, mas nós muitas vezes nos damos o luxo de falar: hoje eu não vou na igreja, hoje eu vou ficar em casa. Eu não vou lá. Não podemos ser assim. Jesus andava por toda parte fazendo bem, e se queremos fazer o bem, a primeira coisa a fazer é sair da nossa zona de conforto. É fazermos sacrifícios pessoais para andar como Jesus andou. E eu vivenciei uma experiência esta semana, uma experiência marcante, profunda, que tem a ver com isso, que tem a ver com esse texto. Eu tenho orado assim: Senhor, dai-me experiência com o Senhor, e as experiências que o Senhor me conceder viver com o Senhor, eu vou transformar em pregação. Eu não quero pregar aquilo que eu não vivo, eu quero pregar aquilo que eu vivo. Então dai-me experiências com o Senhor, e tais experiências eu transformarei em pregação. E assim tem sido. Os amados têm conhecimento
Quantos aqui ouvem o programa de rádio? Levanta a mão. Programa Aquecendo Corações, das 12 às 13 horas. Quem não ouve, passe a ouvir. É bênção de Deus. Faremos 1 ano agora em agosto. Passou rápido, né, Júnior? 1 ano. 1 ano abençoando Fátima do Sul. Programa que começou, eu posso dizer, lá na lojinha do Pup. Quando o João Hermes, Pup apresentou para mim o João Hermes. E o João Hermes falou se eu não queria fazer o programa. E eu falei, mas não tem patrocinador. O Pup de imediato já falou, arruma mais um que eu patrocino. Não foi? E rapidão já corremos atrás, falei para o Júnior. E o programa está aí, quase 1 ano. E esse programa tem nos concedido a possibilidade de abençoarmos Fátima do Sul. De termos contato com as pessoas. Não vou constranger não, mas constrangendo, vou pedir para a família Siqueira aqui se colocar em pé. Olha que família linda aí, ó. Vocês vieram para a igreja através do... Estão sendo discipulados. Vão se tornar membro da igreja. Uma salva de palmas para Jesus. Programa. Bênção de Deus. Isso é maravilhoso. Podem sentar-se. E tem outros. E através desse programa... Deus tem nos possibilitado ter contato com as realidades, as duras realidades que permeiam nossa pequena cidade de Fátima do Sul. No intervalo entre uma música e outra, sempre tem uma pessoa ligando e pedindo oração e abrindo o coração. E algum tempo atrás tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, através do programa, Tatiana, que não está aqui nessa noite. Pediu oração, falou, pastor, ora por meu irmão. Preciso orar por meu irmão. Ali oramos pelo irmão dela. Tatiana sempre ligava, mas não mais falava do irmão, o Ismael. O tempo foi passando. O Júnior um dia chegou em casa e falou, pastor, o senhor está fazendo alguma coisa? Pergunta meio capciosa. Falei, não, irmão, não estou fazendo nada não. Então vamos fazer uma visita comigo. Falei, vamos, ué. Fomos fazer a visita. Fomos na casa da Tatiana. Tatiana ou Tatiane? Tatiane. Tatiane. A Tatiane falou, pastor, foi eu que um dia liguei no rádio e pedi oração para o meu irmão. Aí eu me recordei. Fomos lá fazer a visita, conhecemos a família, oramos com a família. Ali estabeleceu um primeiro contato. Quando foi semana passada, a Tatiane ligou de novo, dizendo que o irmão estava com problemas, pedindo ajuda. Falei aqui na quinta-feira de oração, né? Comentei aqui na quinta-feira de oração. Deus tocou no coração dos irmãos. Aqui mesmo alguns já começou a doar algum valor. Depois outro foi em casa e levou, falou, pastor, isso aqui é para abençoar a família também. E aí, na quarta-feira, aliás, voltando um pouquinho na quarta-feira, foi quinta-feira mesmo. Falei com o Júnior se a gente podia ir lá levar, o Júnior estava ocupado. Liguei para o Elias estava ocupado. Liguei para o Salomão, o telefone dele estava dormindo. Eu pensei, Senhor, eu preciso levar esse valor para ajudar aquela pessoa. E o dia e a tarde foi passando. A noite chegou, eu estava lá no computador, moderando lá o meu site. Era umas 6 horas, 6:30, a Fátima falou assim, Zé, a janta está pronta. Não precisa chamar 2 vezes, né? Na hora eu levantei. Se for para arrumar o varal em casa, fica lá, mas falou de comer, é comigo mesmo. E fui, com muita fome à panela. Não havia almoçado aquele dia. Então o combate ia ser duro. Quando abri a panela de arroz, abri a panela, tinha lá umas bistecas, com aquela gordurinha que eu gosto assim. Eita Deus.
Mas essa brincadeira, a minha pressão hoje chegou a 16. Por isso que eu não vim na escola dominical. Chegou a 16. Na hora que subi para ir medir, depois eu cheguei aqui no final, estava quase estourando. A gordurinha, o médico fala para a gente queimar a gordura, a gente queima ela na chapa, né? Assando ali, dá nisso. Quando abri a panela, olhei ali aquela refeição convidativa. Lá no meu coração, eu não ouvi anjo, não ouvi voz no céu, não ouvi nada. Mas uma locução interior falou: como é que você vai ter coragem de jantar, de comer, enquanto há uma família necessitada e o dinheiro que foi dado para eles está aí no seu bolso? A fome sumiu. Falei: e agora, Deus? Não foi nem eita Deus, e agora, Deus? Saí, olhei o meu carro, pensei assim: eu vou de carro. Mas na hora eu lembrei, eu estou sem habilitação. Mas eu pensei assim: não, mas Deus vai entender, é por uma causa justa. Eu vou dirigindo, eu pego essas estradas desertas aqui. Está vendo só? Crente, quando quer fazer errado, ele procura os caminhos que ninguém vê. Pega essa estrada deserta aqui, vou indo. Ainda fui lá, peguei a chave do carro, abri o portão, coloquei a chave. Mas quando fui para funcionar, me veio à mente uma palavra que diz assim: a lei existe para quem está errado. Pensei: como é que eu posso sair dirigindo, sendo eu pastor, sabendo que eu não estou habilitado, sair dirigindo por aí, de repente acontece um acidente, depois está lá no jornal, Fátima News. Para nossa tristeza, pastor Zé do Egito, igreja metodista, é preso. Isso é difícil, né? Acho que os irmãos aqui não iam me visitar na cadeia, não. Nem conheço esse cara. Aí desisti. Quando saí do carro pensando, fiz uma pergunta para Deus que eu costumo fazer diante dos dilemas. Eu tenho ensinado aqui que quando você estiver diante de uma situação complicada, você tem que fazer a seguinte pergunta: no meu lugar, o que faria Jesus? E eu olhei para o carro, o dinheiro no bolso, fechei os olhos e falei: Senhor meu Deus, no meu lugar, o que faria Jesus? Quando eu abri os olhos, meus olhos contemplaram, perto das rodas do pneu do meu Monza, minha sandália franciscana, e a resposta veio: ele iria a pé. Mandou perguntar, né? O negócio foi arrumar as sandalinhas no pé e sair em caminhada. Caminhando eu vou para Coab, irmã, não era Canaã, não. Caminhando, cansado, 103 quilos aqui se movimentando com muita dificuldade, de calça, eu não saio de bermuda na rua, e começou a suar, e começou a assar, e eu caminhando. Passo de frente da igreja luterana, os irmãos estão chegando lá para o culto. O Hélio olha para mim: ô pastor, caminhando? Deu vontade de falar: não, estou voando. Se eu fosse Jonas, o profeta chorão, o profeta turrão, eu teria respondido. Ou se eu fosse o seu Lunga, né? Fala: não está vendo que eu estou voando? É que eu estou voando tão baixo que parece que eu estou pisando no chão. Mas eu lembrei da palavra de Deus que disse que a gente tem que ser cordato na resposta. Eu falei: meu irmão, caminhar é preciso. Mas uma tentação, quando eu vi o carro dele, eu pensei: vou pedir para o Hélio me levar lá, afinal o Hélio morava lá. Mas eu lembrei que a resposta lá, quando eu abri o olho e olhei para a minha sandália franciscana, foi para ir caminhando. Eu falei: não, eu vou caminhando mesmo. Vou caminhando, e caminhando eu fui. Errei a casa da irmã aquela noite, mas lembrava a casa da... Ainda cheguei na casa de um moço lá, escuro, e eu não sorri.
Bate palma. Um camarada saiu lá desconfiado, meio de longe assim. Eu falei, escuta, aqui que mora fulano. O cara falou, o que você quer aqui, rapaz? Eu falei, aqui que mora fulano? Não, não tem fulano com esse nome aqui não. Eu falei, bem. Fui embora. Errei a casa. Mas lembrava a casa da Tatiana e fui lá, bati palma, ela veio com a esposa. Eu falei, irmã, teve uma pessoa que abençoou a família do Ismael com esse valor aqui, eu vim trazer. Ela falou, pastor, vamos entrar? Eu falei, não, eu estou cansado, eu preciso voltar. Passei o dinheiro para ela ali. Nem fiz oração alto mesmo, orei comigo mesmo lá, porque as pernas estavam suor correndo. Voltei caminhando, mas agora já caminhava com mais leveza, né? Não tinha mais aquele fardo nas costas, aquele peso na consciência. Quando passo por um trajeto mais escuro, uma casa assim, um portão aberto, sai de lá um cachorro grande, tipo um bulldog, sei lá o que era. E o cachorro veio para cima com toda, como eu dizia na minha juventude, com gosto de gás mesmo. Veio para cima vindo, chegou chegando. E eu parei. Eu que já estava suado de cansaço, passei a suar frio também. E o cachorro assim rosnando. E eu olhando para casa para ver se o dono saía atrás dele. Tinha notado que ele tinha escapado e o dono não saía. E ali parado, e o cachorro me cheirando, e as pernas tremendo. E eu assim com muita dificuldade consegui mover os dedos e fiz assim, ó. Aí ele olhou para mim, balançou o cotoco de rabo, deu uma lambida assim na minha mão, assim, pulou para lá e pulou para cá, e entrou na casa de novo. Eu falei, glória a Deus, obrigado, Senhor. Continuei a caminhada. Cheguei em casa a tempo de assistir o jogo ainda, né? Brasil e Estados Unidos. Mas cansado. Mas com a consciência em paz. Na quinta-feira partilhei com a igreja. E Deus foi abençoando. Um irmão abençoou aqui, outro irmão abençoou ali, outro irmão abençoou aqui, outro abençoou ali. Tinha gente que levou em casa, teve gente que passou aqui mesmo. O Egídio, marido da Priscila, usou alguns contatos dele aí, conseguiu com o pessoal da prefeitura que foi lá, né, falar do Vale Renda. E Deus foi abençoando, abençoando. Podemos muitas vezes não fazer milagres, mas podemos fazer o bem. Amém? E sem querer constranger a família abençoada que nos visita nessa noite. A Helena. Está aqui o Manuel com 2 meses, né? A Helena é a esposa do Ismael. Estive lá com a Regina, oramos, abençoamos. Deu tempo até de assistir né? Saiu, tinha um quebra lá na rua, lá, boxe ali e tal, né? E aí eu meio com medo, mas o irmão Marcos mais corajoso que eu. Né? Isso acontece quando a gente anda com Deus. Andar como Jesus andou. Amados, faço um desafio para vocês. Ousem sair da zona de conforto. Ouse dar ouvido ao Senhor. Ouse sair de si mesmo, das 4 paredes, ir aonde Jesus ia, e nós vamos ver milagres, vamos ver livramentos, vamos ver pessoas felizes, vamos ver Deus operando, vamos ver pessoas sendo abençoadas. Se eu ficasse esperando ali alguém aparecer um carro, uma moto como eu tive, ou qualquer outra coisa, não teria vivido uma experiência tão profunda como ouvir Deus falar, e ver uma família alegre, e outras pessoas se envolvendo e abençoando. Deus é tremendo. E eu profetizo aqui e creio que isso vai concretizar. Que em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, para a felicidade da esposa e a plena paz e criação dos filhos, o Ismael vai ser liberto. Amém, Helena? Vai ser liberto. Porque Deus é Deus que remove pedras. Mas existem muitas pedras que Deus só remove. Assim como quando aconteceu, quando Lázaro jazia 4 dias morto. Foi preciso que pessoas retirassem a pedra. Existem pessoas aqui fora,
nos arredores de Fátima do Sul, cuja vida está sendo impedida de fluir, porque tem uma pedra tapando, e Deus não vai mandar anjos, Deus vai mandar eu, você, Deus mandará nós, para retirarmos estas pedras. E nós temos que fazer isso, andar com Deus, andar com Deus. E você vai ficar em sua zona de conforto? Ninguém é tão pobre que não possa dar, assim como ninguém é tão rico a ponto de nunca precisar receber. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. 1 João 2,6, em harmonia com Atos 10,38. Deus seja louvado, te convido a se colocar em pé. Nem sempre podemos curar enfermos, nem sempre podemos expulsar demônios, nem sempre podemos dizer para um aleijado, levanta e anda, nem sempre podemos chegar diante de um sepulcro e dizer, venha para fora. Mas a verdade é que podemos fazer o bem, amém? Podemos partilhar, podemos dar a quem necessita, podemos abençoar uns aos outros. Ninguém é tão pobre que não possa dar, e ninguém é tão rico de forma que jamais venha um dia precisar que alguém o ajude. Feche os teus olhos, meu amado, minha amada. Eu quero orar com você e por você. E quero dizer para os amados irmãos, talvez vocês tenham visto ali alguns alimentos. Até quinta-feira, a próxima quinta-feira de oração, nós estamos em campanha de arrecadação de alimentos para ajudar 2 famílias. E de antemão eu já digo para vocês, essas 2 famílias não são da igreja, mas o nosso propósito é abençoar o reino de Deus. Amém? E eu tenho plena convicção que no próximo domingo, nós vamos ter esse altar aqui cheio de alimentos. Cheio de alimentos. E Jesus falou que com a mesma medida que você medir, você será medido. Dá e dar-se-vos-á. Se você quer receber o melhor para você, dê o melhor também. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria, e que há mais alegria em dar do que receber. Eu tenho convicção, vou trazer até a máquina para bater a foto, que esse altar aqui vai estar cheio de alimentos. Traga da sua casa, peça para outros, mas abençoe. Amém? Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te damos graças, Senhor, te bendizemos por tua misericórdia, por tua fidelidade. Te damos graças que o Senhor é um Deus que nos propicia, Senhor, o caminharmos em Tua presença, andar como o Senhor andou. Por isso, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando Teus filhos e filhas aqui nessa noite, abençoando cada família aqui representada, abençoando, Senhor, cada lar, ó Deus, que em nome de Teu Filho Jesus, ó Pai, o Senhor possa nos abençoar financeiramente, materialmente, para que tendo sempre para nós, Senhor, também possamos abençoar os que necessitam. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai, te bendizemos e colocamos diante de Ti, Senhor, o Ismael, colocamos diante de Ti, Senhor, aquele jovem, e pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor esteja libertando ele, Pai, libertando o Senhor de todo o corpo estranho, ó Pai, de toda dependência, ó Deus, que ele possa, Senhor, ser restaurado à sua imagem e semelhança, ó Pai, que ele possa, Senhor, tornar-se um homem segundo o Teu coração, um esposo segundo o coração da esposa, ó Pai, em um filho segundo o coração da mãe, em um irmão segundo o coração da irmã, ó Deus, liberta ele, Pai, para o louvor da Tua glória. Abençoe, Senhor, a Tatiane, abençoe o esposo dela, Pai, abençoe todos quantos, Senhor, ofertaram para que nós pudéssemos fazer a alegria desta família, ó Pai, e que esta igreja, Senhor, seja uma igreja altruísta, seja uma igreja que partilha, seja uma igreja que doa, seja uma igreja que semeia, acreditando, Pai, que receberá de Ti, que receberá nesse tempo e no porvir a vida eterna. É em nome de Jesus que nós oramos e te bendizemos, Senhor. Estenda Tuas mãos para cá. Abra suas mãos para receber. E com muita fé, acolha esta palavra. Que o amor de Deus, que excede toda a compreensão humana, que a graça que Cristo Jesus veio do alto nos trazer, e a doce consolação e a presença do Espírito Santo de Deus, que nos faz caminhar,
que nos tira da zona de conforto, desça sobre o povo de Deus aqui nessa noite, sobre aqueles e aquelas que não puderam aqui estar, e permaneça agora e para todos sempre. A igreja diz...